Uma coisa bastante feita no Photoshop é extração de fundo. Você tem uma imagem, você quer separar ela do fundo dela, para, sei lá, fazer uma composição, fazer uma colagem talvez. E muita gente tem dúvida de, assim, quais são as técnicas certas, assim, na hora certa de usar que técnica para, né? Porque tem vários jeitos de você extrair uma figura do fundo. Eu vou mostrar aqui duas que são situações diferentes. Vou pegar primeiro essa aqui, essa foto aqui, e que eu achei legal, assim, acho que dá para trabalhar legal, que é essa águia, né? Eu acho que é uma águia, esse pássaro aqui, e eu quero extrair ela do fundo. Eu quero deixar esse fundo, esse onde está o céu, eu quero deixar transparente. Então, a primeira coisa, a primeira técnica, o primeiro jeito de fazer isso é com a ferramenta Extract. E porque a foto ela tem esses cantos mais duros, assim, não tem muita dificuldade, assim, talvez aqui, né, nesses pontos aqui, né, aqui entre as penas, talvez aqui nesses cortezinhos das penas, mas o extract ele cuida bem disso. Então, o extract ele fica aqui no menu Filter, Extract. Aí, só que o que ele faz é você trabalha aqui, ele abre essa janela aqui, que você trabalha aqui e ele vai extrair então o que você selecionar. Só que aí ele extrai de um jeito destrutivo, ou seja, ele realmente apaga o fundo e se você mudar de ideia, se você achar, ah, não, fiz uma besteira, você não pode voltar. Então o que eu faço geralmente é eu duplico, né, o fundo para ter uma segurança. Eu vou aqui na minha layer e duplico ela, faço outra, arrasto ela lá para o ícone de nova camada. Aí ele cria uma cópia para mim, background copy. Aí eu vou trabalhar em cima disso, vou extrair o fundo dela e usar ela para fazer uma máscara para o meu background. Então é só uma layer temporária assim que eu vou usar ela para poder fazer uma máscara. Que aí não é uma coisa destrutiva, eu não vou estar destruindo a imagem, só vou estar mascarando ela, só vou estar ocultando aquilo que eu não quero. Então selecionei o background copy e vou lá, vou dar o extract nela. Aí, entrei nessa tela aqui, eu tenho o brush, que eu começo, né, o pincel, que eu vou selecionar o que eu quero, e eu posso apagar também, lógico, mas o que eu vou fazer é selecionar mais ou menos onde é que está a borda daquilo que eu quero extrair, que aí ele vai entender aquilo como sendo a borda, né, do que eu quero, e ele vai trabalhar para mim. Mas aí a primeira coisa que eu faço, eu posso não ligar isso, mas eu venho aqui e ligo o Smart Highlighting, que ele facilita esse trabalho de seleção para mim. Eu não preciso ter eu não preciso ter uma seleção, um mouse muito preciso, um cursor muito preciso para poder, ele detecta já essa linha. Então eu vou começar a selecionar aqui. Olha só, isso aqui ele tá tendo uma precisão muito boa assim, mas não é o meu traçado que está tendo essa precisão, é esse Smart Highlighting que está detectando essa borda e está fazendo isso aí para mim. Então, parece até que meu mouse é super preciso e minha mão é super dura para selecionar perfeito assim, mas não é. Ele que está fazendo isso para mim. Aí eu vou, né, fazendo uma coisa meio tosca assim, só que no final é ele que faz o trabalho todo e se ele não fizer direito eu posso ajustar tranquilo isso. Então vou selecionando mais ou menos onde é que estão as bordas aqui e eu posso até apagar, por exemplo, aqui, que ele meio que fez essa união aqui, eu não quero isso. Então eu aperto E, né, de eraser, de borracha, diminuo um pouquinho. Os atalhos são os mesmos do Photoshop, né? Fecha colchete, abre colchete, aumenta, diminui. Eu posso ir lá e apagar isso aqui que eu não quero. Posso refinar isso aqui. Posso tirar essa bolota aqui. E aí volto com o brush, com o B. Aumento ele um pouco e continuo trabalhando. Aí por uma questão né, de tempo, que eu não tenho muito tempo aqui, e também para fazer uma coisa mais interessante, eu não vou extrair o pássaro inteiro.
senão vai demorar demais e fica meio redundante, assim. Então eu vou só extrair essa asa aqui dele, né, para mostrar como é que funciona uma extração de uma área não tão uniforme quanto esse fundo aqui que está. Né, porque no caso esse fundo aqui que ele está é bem uniforme, bem chapado, um azul claro chapado. Só que quando eu chegar aqui na parte do corpo, não é bem assim, né? O corpo ele tem umas... Enfim, estou chegando aqui. Aí eu quero cortar essa asa fora. Então eu venho aqui imaginando que o corpo dele está aqui, né? Eu vou e desenho uma linha mais ou menos aqui, assim. E aí fecho a asa. Aí beleza, eu quero extrair isso aqui. Então eu vou lá, pego o meu balde de preenchimento aqui e dou uma preenchida. Aí ele preencheu me mostrando que, né, quero extrair isso daqui. Aí eu vou, clico no Preview, né, aqui em cima. Preview, ele vai trabalhar, vai extrair isso aí pra mim e vai me mostrar como é que tá. E parece que ele fez um trabalho bem bom, assim, de extração. Eu posso dar um Preview aqui. Aqui o Preview, eu peço para ele me mostrar, por exemplo, com fundo preto. Ou então com fundo cinza. Ou então com fundo branco, ou então com outra cor que eu escolher. E aí dá para eu ver, né, que pô, ficou bem bom isso aqui. Bem satisfeito. Ele funciona no fundo preto também. Funcionou, pô, legal. Agora só essa parte aqui do corpo, que ele ficou meio confuso, né? Ele não sabe, não tinha uma borda muito definida aqui no corpo dele. Então eu vou ter que ajudar ele com essas outras duas ferramentas aqui de retoque que ele disponibiliza depois que você faz a extração. Então essa primeira aqui, ela vai mascarar ou então desmascarar o que eu quiser. Quando eu passo, normalmente, ele vai apagando, assim, vai mascarando. E quando eu seguro o Alt, né, ou então Option no Mac, ele vai desmascarando. Então eu posso controlar desse jeito. E essa outra ferramenta de baixo, essa daqui, ela vai refinar qualquer canto que estiver meio quebrado, assim, que eu queira simplificar, né? Ele simplifica as bordas, qualquer coisa que estiver meio borrada, meio com blur, assim, ele vai lá e dá uma afinada, né? Dá um sharpening, mais ou menos. E dá uma simplificada, dá uma definida, né? Ele define melhor esse contorno aí. E estando satisfeito com isso, não vou ficar, né, retocando demais, porque é só para mostrar mesmo. Eu acho que tá bom isso aqui. Qualquer coisa, talvez se tiver ruim aqui eu possa usar a ferramenta, mas realmente não tá ruim. Eu acho que o Extract ele é um filtro muito bom, assim, que já vem com o Photoshop e dá para você usar geralmente quando você tem esse tipo de imagem assim, com cantos, né, com essas bordas definidas assim, do que você quer extrair. E no caso ele extraiu aqui, mas não está vendo diferença nenhuma, porque a layer de baixo está lá ativada. Se eu esconder ela, ele vai mostrar, né? Ele só extraiu a layer de cima. Então eu vou, seguro o Ctrl, então o Command, e clico na layer, para ele selecionar ela. Aí eu volto com o background, escondo essa layer. Aí o background está trancado, então eu quero destrancar ele para poder fazer a máscara. Eu clico duas vezes e dou um OK nessa caixa. Tá? Que aí ele já separou o background aqui, o background está flutuando, não é mais um fundo fixo. Então eu posso dar transparência para ele, que antes eu não podia. Então eu tenho a minha seleção baseada na layer de cima, que eu extraí, e aí eu vou clicar aqui para criar uma máscara nova, nesse botão aqui. Ele criou a máscara a partir daquilo. Agora vocês estão vendo aqui que ele não destruiu a imagem, só mascarou ela. Então essa aqui é a máscara, a imagem original está aqui ainda. Se eu esconder com Shift, cliquei com Shift aqui, ele esconde a máscara. Mostra a imagem original. Aí eu posso voltar e voltar e tal. Eu posso até jogar fora essa camada que eu extraí aqui, porque eu não preciso mais dela. Aí beleza, tá minha asa aqui extraída, eu posso, sei lá, eu posso duplicar ela, né? Command J, Ctrl J, duplica layer. Sei lá, posso transformar. O único ruim disso é que ele transforma a área inteira, né, da imagem. Se eu quiser realmente apagar, se eu tiver satisfeito, eu vou lá e aplico a máscara, né? E ele só vai transformar, vai botar o bounding box aqui só em volta da asa. Mas dá para trabalhar do mesmo jeito.
E aí ficou assim, acho que ficou muito bom, né? É aquela história, eu posso... isso aqui ficou bom sobre um fundo preto, ou então sobre um fundo branco, ou talvez tentar outro fundo, um vermelhão, assim. Ficou bom, olha lá, ele não tem nenhum resquício do céu que estava antes. Então ficou legal, o Extract funciona para isso. Agora eu vou fechar aqui. Outra coisa complexa que gera muita dúvida assim, é a extração de cabelo, que o nego usa muito assim, em publicidade, peça publicitária, assim, você tem uma foto de uma pessoa e você quer tirar ela do fundo, só que tem esses fios de cabelos aqui infernais que você olha para isso, você acha que você vai ter que, né, apagar entre os fios e tal, mas não é bem assim. Tem também uma técnica à parte para você extrair uma imagem com cabelo. E aí é o seguinte, você tem a imagem assim, você não vai usar o extract, você vai usar os canais, aqui os channels. Aí você tem os canais aqui, vermelho, verde, azul, e olhando para isso, você vai escolher, você vai gerar uma máscara para esconder, né, essa figura, essa mulher, do fundo. Então você vai pegar o canal que tiver mais contraste. No caso aqui, me parece que é o canal azul. Ok, então eu vou lá, duplico ele, né, arrasto para o ícone aqui, arrastei ele para esse íconezinho de novo, nova camada, para duplicar, porque eu não quero destruir esse meu azul. Aí a primeira coisa que eu vou fazer é talvez dar uma curvas nela, que é Ctrl M, e mexer nas curvas, Command M para Mac. Aí ele vai me dando já um preview aqui, e o negócio onde eu quiser que esconda, no caso aqui eu devia ter invertido, né? Eu vou inverter de uma vez. O que eu quiser que esconda, né? O que eu quiser que seja transparente tem que ser preto, preto. E o resto tem que ser branco, branco, assim, totalmente branco. Então eu vou lá, dar um conta-gotas aqui mais ou menos, que é o limite. Ele me mostrou aqui o ponto. Então eu arrasto isso aqui para cá e ele vai já escondendo, né, o que eu não quero. E do outro lado também. Eu vou branqueando aqui o resto. E aí o que importa mesmo é esse limite aqui, né? Essa borda aqui que eu quero extrair. O resto eu posso fazer manualmente, não preciso ficar me preocupando, ficou isso aqui, sobrou. Vou ter que ajustar aqui. Não, não preciso, agora não. Eu posso ir lá, depois eu vou retocar o que tiver aqui no meio. Por enquanto eu vou me preocupar com esse tipo de coisa aqui. Isso aqui. Que mesmo se não der, se tiver no limite do limite, eu vou ter que ajustar depois com outras ferramentas. Mas por enquanto eu não vou deixar ele muito... tomando cuidado para não deixar o cabelo muito empastelado, mas também não muito folgado, assim, em termos de tons de cinza, sabe? Porque senão começa a aparecer o fundo demais. E no caso, extração assim, de cabelo, é complicado porque você nunca vai ter uma extração de cabelo perfeita. Então, geralmente, você extrai o cabelo para ser usado num fundo parecido com o fundo original. Assim, numa cor, no caso aqui é uma cor clara, então é melhor eu usar isso numa peça com cor clara. Usar isso, bater uma foto com fundo claro para você usar numa peça escura é complicado, assim, não é muito recomendado. Então, se você tiver controle da foto original, de quem for tirar a foto original, é bom você pensar no trabalho final, de como é que vai ser o fundo final. Assim. Então beleza, eu extraí desse jeito aqui, né, defini essa forma aqui, está quase lá. Eu ainda tenho que tirar esses cinzas aqui do meio, então vou fazer com seleção básica, né, vou selecionar isso aqui e pintar de branco. Então eu vou selecionando o que eu não quiser, vou pintando de branco. Aqui eu não preciso chegar na borda exatamente, e depois eu ajusto isso, que eu estou pegando só as partes maiores mesmo, que são fáceis de apagar. E o resto agora eu uso o Dodge para clarear o que está claro. Selecionei o Dodge aqui, né, essa ferramenta aqui, e lá em cima eu botei Highlights.
E a exposição depende do grau de cuidado que eu quiser ter. Por exemplo, aqui nesses cabelos, assim, no caso eu não vou usar o Dodge aqui, mas depois eu uso o Shadows, o Burn, e aí você vai ver. Enquanto o Dodge só precisa usar aqui no canto aqui, só para definir esse branco. Beleza, agora eu vou usar o Burn para escurecer o que é escuro. Aí o Burn eu marquei lá, botei Shadows aqui em cima e a exposição eu controlo, né, aquela história. Se eu quiser ter um pouquinho mais de cuidado, eu diminuo um pouco a exposição, tipo aqui, nessa área meio delicada aqui de cabelo. Eu passo com um pouco mais de cuidado, né, com exposição mais baixa, para não ficar muito empastelado. E vou dando uma olhada assim no que precisa aqui, talvez, um pouquinho. E aqui ainda ficaram uns resquícios que eu posso apagar assim. Aqui. Isso. Aí beleza, acho que tá limpo o negócio. Então para aplicar isso, é só, eu ainda estou aqui nos canais, é só segurar o Ctrl, né, ou então Command no Mac, clicar, que ele fez uma seleção para mim. Aí eu volto lá para o Layers, de novo eu tenho que separar esse background, tenho que soltar ele. Então eu clico 2 vezes, clico no OK. Aí ele separou, então, né, eu posso esconder, né, e tá aí solto o background. Aí aquela mesma história, vou lá e clico no botão da máscara aqui, ele cria uma máscara para mim. Aí beleza, ele mostra nesse quadriculado, que é o, né, mostrando que não existe fundo aqui, que está tudo transparente, mas esse quadriculado é horrível de você dar um preview real. Então eu vou criar uma layer embaixo com alguma cor qualquer. E aquela história, né, o vermelho que eu botei aqui, ele é bem diferente do fundo original, então a extração não fica tão perfeita assim. Que é aquela história que você nunca, né, muito difícil de você conseguir uma extração absolutamente perfeita. Então se eu pintar de branco talvez esse fundo, aí já fica, né, bem mais convincente, porque o fundo era claro. Ou então se eu tentar talvez um cinza até, talvez até funcione. Peraí. Assim, ele ainda deixa um highlightzinho aqui, que, que aí você pode consertar até, se eu duplicar isso aqui para não perder, eu posso usar o clone, né, a ferramenta de clone, e marcar aqui Darken, que ele vai só trabalhar nas cores claras. Então eu posso clonar esse cabelo aqui, se quiser, se for realmente necessário, né? Se não for, isso aqui na verdade ele está destruindo a imagem, mas por isso que eu dupliquei ela aqui, eu fiz uma cópia dela só de segurança. Se ficar ruim eu volto e corrijo, sei lá. Aí eu estou clonando pedaços do cabelo aqui para cobrir esses highlights que ficaram, né, pedaços do fundo original. E ele já dá uma enganadazinha nessa história aí. Ele já dá uma melhorada aqui sobre um fundo um pouco mais escuro, um cinza, assim, um fundo escuro mais neutro, assim. Ele já dá uma cobrida boa, assim, no que ficou aí, nesse resquício aí. E aí é isso, aí tem que ter um pouquinho de paciência só para ficar retocando isso, se precisar, né, se ficar esses highlights assim, e né, tentar pegar cabelo com a direção, com o mesmo sentido que está onde você está clonando, assim. Senão fica, né, ficou que nem aqui, ficou meio esquisito, aqui, meio cruzado, o cabelo tá vindo para cá, mas eu peguei de uma fonte que o cabelo tá vindo para outra direção, aí fica meio estranho. Então tem que ficar analisando, né, pegando onde é que a direção do cabelo, talvez se eu pegar daqui, clonar para cá fica melhor, ou talvez não, sei lá. Ficar experimentando isso. Que aí, mas ele já dá uma melhorada bem significativa aqui. Não fica esses highlights horríveis. E tem que tomar cuidado também, às vezes você pode diminuir o flow aqui, para ir com mais delicadeza, aumentar ou diminuir o brush, né? Não pode esquecer disso. Mudar aqui no feather do brush também. Assim, mais delicadamente, ele parece que ele trabalha melhor. Você vai com mais cuidado e acaba ficando melhor.
Mas é isso. Espero que tenha ajudado aí. E esse negócio de extrair o fundo depende muito da foto. Assim. Eu peguei essas fotos que elas são bem simples. Geralmente extração ocorre quando você tem a foto feita para extrair o fundo. Assim. Então, essas são algumas técnicas que o pessoal usa para você selecionar um elemento e extrair o fundo dele. Bom, é isso aí. Até a próxima.